Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje, nesse vídeo, eu vou apresentar a construção, a implementação de uma API em Laravel, sendo consumido através de um front-end Angular, ambos em ambiente dockerizado. Então, aqui você vai conseguir, utilizando a IA e o prompt, fazer o levantamento de todo esse ambiente em pouquíssimos minutos. Vamos lá? Eu vou dar um Ctrl A, vou copiar todo o conteúdo aqui no formato que ele está. E agora vamos lá para o VS Code. O meu VS Code não tem nada, porque aqui está um projeto vazio, um projeto novo. E aqui do lado eu estou com o meu chat do GitHub Copilot. Eu vou informar aqui o meu prompt. Então veja que eu colei tudo aqui embaixo e vou mandar ele ler esse prompt. Ele vai dar um working. Enquanto ele pesquisa aqui, eu preciso passar algumas considerações importantes sobre o GitHub Copilot. Como você instala a extensão dentro do VS Code, vai trabalhar um projeto de desenvolvimento, ele não grava nenhum histórico fora do âmbito do projeto. O que eu quero dizer com isso? Se porventura eu abrir uma outra instância de VS Code do lado, uma outra IDE, uma outra janela de IDE, o código que eu estou trabalhando aqui, eu não vou conseguir ver aqui, porque o histórico fica dentro do escopo. Retornando aqui, veja que ele fez a leitura do nosso prompt. Vou começar todas as ações solicitadas para criar o ambiente full stack. Então ele verificou. E outra informação importante, a IA deve ser usada como um copiloto, não como um piloto principal, porque ela também é passível de erro. Então não podemos confiar piamente em tudo que ela faz, no formato que ela faz, não. A gente precisa sempre analisar se ela fez no formato correto, no formato seguro. Por isso que ela sempre vai perguntar, ela nunca vai fazer nada sem um questionamento. A exemplo aqui, ó. Ela disse, perfeito, vou começar criando o projeto Laravel para back-end. Então ela me deu a instrução aqui da linha de comando para execução. Eu quero proceder porque é minha intenção. Observe que ela já vai começar a criar o projeto aqui embaixo. Veja que aqui à esquerda ela já criou o projeto para mim. A versão default do Laravel. Pode ser que no meio do caminho ela se esbarre em uma falha. Por quê? Aí ela trabalha com rede neural. Então, às vezes ela pega um caminho e encontra uma solução que não é a mais adequada. E ela executa aquela solução e dá erro. Só que você apresenta para ela, olha, você fez essa solução, mas deu erro X. Ela vai refletir sobre o que ela fez, retorna e vai procurar uma outra solução e faz a solução de contorno e dá sequência no script. Veja que agora já está criando o Nginx, está criando o Docker Compose YAML, e tudo que ela criar, por ela ser um copiloto, tudo que ela desenvolver, ela vai perguntar para a gente. Nesse exemplo aqui, ó, os arquivos ficam com um quadrado e um círculozinho dentro. São as informações que ela desenvolveu sozinha. E ela me pergunta se é isso mesmo, se eu estou de acordo com o que ela fez. Criou aqui o Course PHP, criou o .env, criou aqui a parte do app com API, Docker YAML, Nginx. E observa que aqui à direita vem me listando tudo que ela está fazendo. O app.php, eu vou dar um continue aqui, me pediu permissão para criar as stables, as migrations, perdão. Então já está criando para mim a parte de migrations aqui. Agora eu vou criar a model cliente. Ok, pode continuar. App models, podemos ver que já está criando aqui, desenvolvendo o aplicativo cliente. Ele cria o arquivo e na sequência ele vai popular. Vai criar o seeder agora, ele insere as informações do banco de acordo com o que está nas factories. Enquanto ele cria aqui, podemos observar que ele tem umas opções aqui embaixo em azul, que é o Keep and, que é aceitar o que ele sugeriu ou negar, tá? Se negar, ele volta à aplicação zerada inicialmente. Então, vou dar um Keep aqui em tudo que ele fez. Pessoal, não vou me atentar em focar nas revisões, senão a gente perde muito tempo aqui. Eu vou simplesmente aceitar, como é um projeto local, um projetinho simples, entendeu? Eu vou focar sempre na parte
da gente fechar mesmo e aí vou confiar em tudo que ele fizer aqui por enquanto, tá? Pronto, ele já criou a cliente controller. Eu havia pedido para ele na parte de prompt que criasse para mim a cliente controller com o post, o get, os endpoints necessários ali para manipulação de dados. Vamos ver se ele fez o dever de casa. Ele criou a validação, o store. Store é gravar, tá? Show é mostrar, buscar, update, atualizar. E o destroy, que é deletar. Ele criou uma rota aqui de API, vai criar os testes unitários agora. O VS Code detectou um erro aqui, eu posso corrigir esse erro manualmente. Ele não fechou a controller, tá? Veja aqui, ó. Ele abriu, mas não fechou. Então vamos fechá-la aqui. Aí nós vamos resolver esse problema. Pronto, problema resolvido. Isso é importante para vocês verem que a IA também erra. Por isso temos que ficar sempre atento e é necessário essa revisão humana. Vai criar o controller teste agora. Ele está dizendo, agora eu vou marcar os testes back-end como concluídos, seguir para criar o projeto Angular. Ele verificou aqui, ó, se eu tenho o meu Node, meu ambiente está adequado para isso, tá? Dependendo do que ele for baixar da internet para o Angular, pode demorar um pouco. Nesse sentido, eu dou uma pausa no vídeo e retomo, tá? Só um minuto. Ó, podemos ver que ele já está baixando o Angular, está criando o projeto do front. Me fez um questionamento aqui, ó, no terminal, se eu gostaria de ativar o SSR. Podem colocar sim. O Server-Side Rendering, quando você está desenvolvendo em Angular, pode deixar o seu navegador aberto com o seu projeto e toda alteração que você fizer aqui na ideia de desenvolvimento e salvar, ele já reflete lá no Angular. Então, refresh na página automaticamente já reflete lá. Não precisa ficar dando F5. Está instalando os pacotes do NPM. O cliente front já foi criado. Veja que ele deu um erro aqui no tsconfig.json. Vamos ver qual é o erro aqui. Ele reclamou do comentário. Vou utilizar daqui a pouquinho, eu tento corrigir isso daqui, só um minuto. Vamos lá. Como eu disse, eu vou manter esse erro aqui até um pouquinho mais à frente, depois eu peço para ele mesmo avaliar, tá? Só um minuto. Ó, já criou meu App Component, que é a minha chamada principal no Angular. Eu havia pedido para ele ignorar porque inicialmente esse aplicativo ele vem com muita informação. Então, enquanto ele lê toda essa informação, acaba demorando muito. E são informações que no fim das contas serão excluídas para criar uma nova. Então, pedi para ele já, ó, exclui essa aplicação e recria. Então, foi o que ele fez aqui, ó. Ele excluiu e recriou porque ele ganha tempo assim. Agora ele já está marcando o front-end como concluído, já para começar a integração do back-end. Vai começar a criar agora para mim com a listagem de clientes, com as opções de adicionar um novo cliente, de excluir cliente, de editar cliente, etc. Vai criar services para mim agora. Pode ser que no final, quando ele for gerar todo o script, que eu vou gerar o container de erro, pode ser, tá? Mas nós estamos com IA, então a gente pode pedir um auxílio para ele identificar onde está o erro que está sendo exibido, se ocorrer. Agora ele está passando para a parte de CRUD. CRUD é CRUD, C de criar, R de read, que é ler, U de update, que é atualizar dado, e D de delete, que é deletar, excluir.
Agora ele está criando o template HTML do componente. E ele já está finalizando, ele já está fazendo a parte de testes unitários do front-end. A expectativa é que funcione, né? Claro. De acordo com ele, está finalizado. Ele me deu um resumo aqui de tudo que ele fez e falou, ó, para você subir seu ambiente, você tem que dar um Docker Compose Build. Vou rodar ela aqui no terminal, aqui embaixo. E agora ele vai baixar as imagens da internet, né, lá do Docker, vai montar o ambiente. Depois que ele montar o ambiente, ele vai fazer o build de tudo que ele construiu aqui para as pastas específicas, a pasta de API e a pasta de front-end, e vai disponibilizar para a gente o sistema funcionando. É a expectativa. Porém, nós vimos que temos erros. Então, provavelmente esses erros vão impactar na execução desse aplicativo. De acordo com ele, já fez o levantamento de todos os containers para mim. Eu vou verificar aqui. Aparentemente todos rodando. 8001 é o front-end, 8000 é o back-end. Podemos observar aqui os erros. Vamos corrigir primeiramente esses erros aqui para certificar de que vai estar tudo rodando adequadamente, tá? Vou pedir a própria IA para dar um fix aqui. Pedir para ele analisar e corrigir erro. Erro corrigido. Então, o que ele fez? Ele acrescentou essas instruções aqui embaixo que estava faltando. Agora temos erro também aqui no teste unitário. Keep. Aceitar todas as alterações que ele fez. E agora precisamos corrigir esses erros aqui. Como nós vimos que a aplicação do GitHub Copilot para correção do clients.service.spec, ele não estava procedendo de forma adequada. Então, eu tive que vir aqui no GitHub Copilot e falei, ó, preciso que você revise o cliente.service.spec.ts, revise tudo porque ele está com bastante erro. Então ele fez toda a revisão e detectou que o lint não estava habilitado, ele habilitou o lint e corrigiu o problema, tá bom? Então vamos dar sequência a partir daqui. Vou dar um Docker Compose Build novamente. Sem o B, eu vou dar só um run mesmo, para verificar que continuam todos em aberto, tá bom? Então podemos ver aqui, ó, que ele não rodou o Angular para mim. Ele está rodando somente a página principal do NGINX. Então, possivelmente, o alias não foi adequadamente configurado, tá? Então, eu retorno aqui de uma forma mais simplista, tá? Venho aqui, ó, a URL 861, que deveria carregar o Angular, retorna que deveria o Angular retorna, aí eu venho e mando aqui, ó, Welcome to NGINX. Perdão, pessoal, não mostrei para vocês. Aqui. Então aqui deveria carregar o Angular e ele está carregando a página principal do NGINX, tá? Que é o servidor web local. Retornando aqui.
Então ele vai fazer essa análise para a gente. Provavelmente vai pedir para a gente rebuildar novamente o projeto, tá? Ele já detectou, ele falou que o problema é que o NGINX está servindo a página padrão em vez de servir o Angular. Ele vai verificar o que está acontecendo com o container front-end. Então ele vai começar a me dar algumas diretrizes aqui para ele avaliar. Vai verificar se os dados foram copiados corretamente para o container. E aqui eu não vou ler tudo, pessoal, senão fica muito maçante, tá? Mas aqui ele está avaliando o que pode estar ocorrendo, está avaliando todas a esteira de configuração para detectar esse problema. Depois vocês vão pausando o vídeo e lendo com calma, tá? Ó, ele detectou que o Dockerfy está copiando errado. Então ele vai corrigir o Dockerfile e provavelmente vai pedir para eu buildar novamente. Ó, já está buildando novamente. Só o front-end, tá? Que é o problema, que é onde está ocorrendo de fato o problema. Se houver algum problema na API depois, a gente trata esse caso em específico, tá? Vou dar uma pausa e já retorno. Pronto, pessoal, ele finalizou aqui a verificação. Ele verificou que a parte do front foi corrigido. O Docker ele havia mandado os arquivos para o diretório errado. Então ele fez a correção no Docker, fez o rebuild. Então aqui nós temos o front-end já funcionando. Não temos nenhum cliente ainda. Vamos tentar inserir um cliente aqui. Ó, podemos ver que deu um erro aqui. Então, possivelmente um erro de permissão na API, tá? Vou pedir para ele rodar as migrates da API. Ó, ele não havia criado o banco. Pronto, agora após a correção, ele refez todo o build novamente do front-end e do back-end, tá? Feito isso, ele startou novamente os containers, como nós podemos ver aqui embaixo. E agora nós vamos testar. Então, aqui nós podemos ver que já temos um resultado na localhost 8001, que é a porta do front-end. Então, aqui nós já temos um front-end funcionando. Então, Todérico, podemos acrescentar aqui um novo cliente. Então, cliente cadastrado com sucesso. Se nós pesquisarmos aqui Bruce, possivelmente ele vai trazer aqui o usuário. Posso editar. Bruce.ramos. Então, dados atualizados, tá? Eu senti falta aqui, pessoal, de um botão de limpar a pesquisa. Apesar de estar no prompt, ele não fez. Talvez por causa dessa reviravolta toda, ele não criou. Vamos colocar esse botão aqui? Vou só pegar o nome aqui da aplicação. Eu gosto geralmente de pegar o path dela, o caminho dela, o relativo, tá? Criar um
botão para limpar o campo de pesquisa em... Aí eu especifico aqui a aplicação que eu quero que ele faça, tá? Vou dar um Enter aqui, ele vai analisar. Então ele vai adicionar o botão no HTML e vai criar o método, o componente que faz a limpeza desse botão. Podemos ver aqui ó, que já criou o botão e na sequência ele vai lá no componente e cria o limpar pesquisa. Ele vai precisar fazer um rebuild, tá? Do front-end, então esse aqui eu vou deixar porque é um pouco mais rápido. Já está copiando. A posição do campo, a cor padrão, tudo isso pode ser especificado no prompt, tá? Para que ele possa criar. Ou no prompt, ou aqui no chat do GitHub Copilot, porque ele também interpreta. Mas é sempre bom que, quando você precisa fazer um comentário específico aqui no chat, é bom que você crie um novo versionamento do seu prompt e adicione essa informação lá no local adequado. Então ele criou o botão limpar aqui. Deixa eu pesquisar novamente. Vou buscar. Limpar. Funcionou. Então você pode incrementar, tá bom? Por exemplo, podemos colocar para ele pesquisar ao digitar, certo? Vamos lá, fazer só mais esse teste para a gente finalizar, tá? Esqueci de mostrar a tela. Esqueci de mostrar. Então, foi isso que ele fez. Ele inseriu o botão limpar aqui no final. Está inativo porque não tem nenhuma informação. Mas se eu pesquisar aqui, ó, Bruce, posso buscar e também posso limpar a minha pesquisa. Tá? Agora, como eu disse, vamos pedir para que ele efetue essa busca não através de um botão, mas ao digitarmos aqui a informação. Vamos ver se ele vai conseguir fazer. Informei aqui o arquivo. Gostaria que a pesquisa fosse feita automaticamente ao digitar o nome. Retire o botão de busca e mantenha o botão limpar. Ele vai fazer a análise. Então, primeiro ele altera o HTML, depois ele altera o componente, criando os componentes de execução. E na sequência disponibiliza. Eu vou aguardar porque eu vou precisar rebuildar. Vou dar uma pausa e retorno. Prontinho, container recriado. Vamos ver o resultado. Essa é a versão anterior. Vou dar um F5 na página. Então aqui nós temos, ele tirou o botão de busca, manteve o botão limpar e agora vamos pesquisar aqui pelo nome. Encontrou. Limpar, traz todo mundo. Gerald. Então é isso, pessoal. Em relação a esse uso da IA, podemos ver que nós levantamos adequadamente uma API, nós levantamos um front-end consumindo essa API tudo no ambiente dockerizado. Eu deixo esse desafio para vocês. Na apresentação que eu fiz, eu disponibilizei os links ali do prompt para vocês estarem acompanhando. E sim, pessoal, sim, terá erros.
A IA vai errar porque a IA também erra, por isso é necessária a revisão humana. E sim, pode não funcionar a primeira tentativa, como nós fizemos aqui, ou pode funcionar. Você pode ser um sortudo e que a IA procure ali na rede neural os caminhos mais adequados, crie os arquivos de uma forma adequada e tudo funcione rapidamente. Isso é coerente, né? Esse tempo é coerente. Imagina, aqui nós levamos no mínimo, não contando o tempo de build, nós levamos aí uns 30 minutos para fazer todo a configuração de ambiente, o levantamento de uma API, o desenvolvimento de um front consumindo a API e ainda personalizamos esse front-end algumas vezes. Imagina você fazendo isso manualmente, certamente você iria demorar bem mais tempo que isso, né? Então é isso. Deixo meu grande abraço, espero que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês e até o próximo vídeo.